O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iniciamos este período quaresmal. A Igreja nos convida a um olhar para dentro de nós. Uma grande tarefa nos é proposta para estes 40 dias. Um olhar para dentro de nós. Nem sempre é fácil olhar para dentro de nós. As leituras hoje nos dizem para olhar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, as nossas opções, aquilo que nós vamos agindo, as atitudes, os gestos, aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Esse cotidiano é que é importante para a conversão, para a mudança de vida. Por isso, as leituras já nos colocam de frente para aquilo que para nós é proposto, um olhar para dentro de nós. Claramente, nós prestamos atenção no nosso relacionamento com Deus, ou seja, nosso estar com Deus. E depois, o nosso relacionamento com as pessoas, as outras pessoas. E também nos chama a atenção o Papa Francisco, como o nosso seráfico pai São Francisco já nos chamava a atenção na Idade Média, para a casa comum, ou seja, para as criaturas todas, toda a ecologia, todos os ecossistemas. Por isso, um olhar mais abrangente das nossas relações com as coisas criadas. Hoje, nós escutamos no Evangelho Nosso Senhor falando para os seus discípulos, colocando duas atitudes. Uma atitude são os hipócritas, pessoas que usam máscaras, pessoas que querem apenas receber aplausos, fazem as coisas
para mostrar para as outras pessoas, para receber os aplausos, para receber uma recompensa, para receber elogios. Portanto, essas pessoas Nosso Senhor chama de hipócritas, pessoas que simplesmente fazem ações, e Ele chama a atenção hoje, mas ações apenas exteriores. Não nasce de dentro, não nasce de uma verdadeira conversão. Por isto, Nosso Senhor diz aos seus discípulos que não deve ser assim entre eles, que eles devem ter uma atitude diferente. E essa atitude proposta por Nosso Senhor, a oração, a esmola, isto tudo, e também o jejum, é preciso que tenha uma outra roupagem. A oração, encontro com Deus, abertura para Deus, escutar Deus, dialogar com Deus, se revelar para Deus, embora Deus já nos conheça profundamente, porque é nosso Criador, mas mesmo assim nós nos revelamos ainda mais para Deus quando conversamos com Deus, escutando o que Deus quer. Aí sim Deus vai se revelando pouco a pouco para nós na oração. Quando nós nos aprofundamos para estar cada vez mais perto de Deus, a esmola que nos abre para as outras pessoas, para as necessidades das outras pessoas ou das outras criaturas, a esmola que nos faz não prender-nos aos nossos bens, mas pelo contrário, nos abre para as outras pessoas, nos abre para fazer algo para as outras pessoas, em prática, em aquilo que nos chama a atenção. Mas hoje, meus queridos irmãos e irmãs, não vou chamar a atenção sobre a oração e nem sobre as esmolas, sobre a caridade. Isso certamente vocês já ouviram outros pregadores falarem. Hoje quero chamar a atenção sobre o jejum, porque não basta apenas a nossa oração, não basta a nossa caridade. É preciso o jejum, é preciso a penitência. Por isso, esse dia de hoje, nós iniciamos o período quaresmal com um jejum, ao modo de Nosso Senhor, que faz um jejum na Terra Santa. Ele vai para o deserto e ali fica 40 dias fazendo o jejum. Já no Antigo Testamento, várias outras pessoas haviam feito isto. João, o Batista, contemporâneo de Nosso Senhor, também vive no deserto, também faz jejum, nos ensina a fazer jejum. Ora, o jejum é para lembrar que nós temos um corpo, é para nos lembrar que temos este corpo e devemos amar este corpo. Às vezes nós não compreendemos bem o que significa o jejum. O jejum lá na Terra Santa, para nós, na Terra Santa, significa justamente amar o nosso corpo. E porque amamos o nosso corpo, então fazemos jejum. Ou seja, nós nos abrimos para que, dominando o nosso próprio corpo, e não o contrário, né? Ou seja, quando nós fazemos jejum, nós dominamos o nosso corpo. Nós fazemos aí uma gestão do nosso corpo. Nós fazemos aí um controlar o nosso corpo, canalizando, portanto, todas as nossas forças para poder fazer a caridade, para poder fazer a oração. Então é necessário o jejum, é necessário a penitência para nos abrir ainda mais para a caridade, para nos fortalecer ainda mais, para prestar atenção nas dificuldades das outras pessoas. É preciso o jejum, a penitência, o mortificar-se para poder fazer a oração mais profunda, para viver uma espiritualidade ainda mais profunda. Por isso, meus queridos, Nosso Senhor fala desses hipócritas, porque esses hipócritas, eles fazem ações para serem elogiados para as outras pessoas. Nosso Senhor chama a atenção sobre isto. Essas pessoas hipócritas, elas julgam as outras pessoas, elas condenam as outras pessoas, elas fazem aquilo que não deveriam fazer, porque fazem simplesmente para aparecer. E muitas vezes elas apenas dizem e não fazem, apenas colocam cargas pesadas sobre outras pessoas, dizem para fazer penitência, dizem para fazer jejum,
mas elas mesmas não fazem. Hipocrisia, essas pessoas, então, são os hipócritas. Nosso Senhor diz para afastar o pensamento dos discípulos sobre isto, para que os discípulos não imitem esta ação, mas que possam realmente vivenciar aquilo. O nosso seráfico Pai São Francisco nos ensina isto. Ele diz para os frades, para que ao fazer uma pregação, vivam antes esta pregação. Então, ao fazer uma pregação sobre o jejum, que possam viver esse jejum anteriormente, para que possam falar com propriedade, para que possam tocar o coração das pessoas. Então, meus queridos, hoje nosso Senhor nos chama a esta atenção, para que a nossa vida não seja uma vida de hipócritas, mas uma vida real, uma vida verdadeira. A oração, o jejum e o esmolar-se, ou seja, a ter a caridade, abrir-se para outra pessoa. Isto por quê? Porque nosso Senhor nos chama a atenção, porque Ele fala do olhar de Deus escondido. Deus olha as coisas que fazemos de modo escondido. E isto é o mais importante, isto é o essencial, porque quando nós fazemos alguma coisa e já recebemos elogio, já recebemos aplausos, isso já está suficiente, já está pronto, já está pago. Mas quando nós fazemos e só Deus vê, então assim nós ganhamos a vida eterna, porque só Deus vê. Ou seja, aqui nosso Senhor nos chama a atenção para um olhar de Deus. Então nós nos perguntamos, o que interessa mais? O olhar de Deus, o olhar escondido de Deus, ou o olhar das outras pessoas, os aplausos das outras pessoas? O que nós buscamos? O que me interessa de verdade? O que eu realmente quero para a minha vida? É esse olhar escondido de Deus? Nosso Senhor nos convida para isto. Nos convida a poder buscar o essencial, a busca desse olhar escondido de Deus. E Deus vê todas as coisas. Nós acreditamos nisto, nós sabemos que é assim, nós sabemos que Deus vê o escondido. E graças ao jejum, graças à penitência, nós nos abrimos, portanto, para a oração de modo mais profundo, nos abrimos à caridade de um modo mais profundo. Por isso, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, sobre esta busca desse olhar escondido de Deus. E para isto precisamos treinar, fazer as coisas, fazer a oração, fazer a caridade, fazer o jejum, mas isso tudo de modo escondido, como diz nosso Senhor, para que não recebamos nenhum tipo de elogio das outras pessoas. Por isso nosso Senhor fala para esconder estas coisas, né? Ou seja, quando for fazer a sua oração, então vai para o quarto, faz escondido. Isto não significa que você não possa vir na igreja, não é isto. Isto significa fazer a tua oração de tal forma que somente Deus sabe, né? Os horários que você faz, aquilo que você busca, né, na sua oração. Não precisa contar isto para as pessoas. Deus está vendo. E isto já é suficiente. Então, quando nós sabemos que Deus vê, e isso já é suficiente para nós, isso já cobre nosso coração. Quando nós fazemos uma caridade, uma esmola, quando nós nos abrimos para outra pessoa, para ajudar a outra pessoa, Deus já vê isto. Deus já está olhando nesse escondido, e é esse escondido que nós buscamos. É este essencial que nós buscamos. Então, meus queridos, vamos hoje pensar um pouco sobre isto, como podemos colocar em prática esta vivência que o Senhor hoje nos convida, a uma oração, ao jejum e à esmola, mas de modo mais profundo, de modo realmente a imitar aquilo que o Senhor quer de nós. Nosso Senhor ensina os seus discípulos e quer também ensinar a nós ainda hoje. Meus queridos, hoje também nós, com esta celebração, queremos começar a nossa campanha da fraternidade deste ano.
Fala com sabedoria, ensina com amor. Este é o nosso tema deste ano. Eu proponho a cada um a poder buscar, pesquisar, estudar, olhar mais profundamente sobre esse tema durante esses 40 dias. Não se esgota nesses 40 dias, como nós sabemos. A campanha é para todo o ano. Mas vamos nos esforçar durante esses 40 dias a aprender um pouquinho mais. Fraternidade e educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. Isso é muito interessante, porque já nos chama a atenção que a nossa fala deve ser uma fala de sabedoria. Uma fala, não uma fala qualquer, não uma conversa qualquer, mas é uma conversa com sabedoria. É um diálogo, uma fala com sabedoria. Portanto, tem que vir de dentro. Ensina com amor, ou seja, desdobra para a outra pessoa para ensinar com amor. Ensinar o filho, a filha, ensinar o sobrinho, a sobrinha, ensinar o afilhado, a afilhada a crescer na fé. Ou seja, ensinar aqui é passar a sua religião para outra pessoa. Ensinar aqui significa você passar as virtudes para outra pessoa. Mas claramente nós sabemos que primeiro nós temos que viver, né? A primeira coisa é o testemunho. A primeira coisa é justamente dar o exemplo, é dar o testemunho. Depois pode ensinar, pode mostrar, né? E assim fazer com que a criança ou adolescente aprenda essa sua religião, aprenda esse seu amor por nosso Senhor, pela vida de comunidade, pela vida de estar junto com Deus. Lá no nosso colégio, a nossa escola Santo Antônio, nossa escola paroquial Santo Antônio, certamente nós vamos, durante esses 40 dias, nos debruçar sobre este manual, sobre esse texto. Vamos estudar de todas as formas, né? Porque nos fala muito perto para nós, fraternidade e educação. Os pais e mães que têm filhos no nosso colégio, certamente vamos fazer alguns encontros durante esses dias, ainda vão me ouvir falar muito sobre este tema, né? E sobre os objetivos desta campanha da fraternidade. Mas para aqueles que por acaso não nos encontrarmos durante esses 40 dias, recorram aos meios de comunicação ou adquiram os livros para que possa aprender ainda mais sobre esta campanha da fraternidade. Eu acho que vai ajudar muito. Eu acho que esta campanha da fraternidade, falando com sabedoria, vai ensinar com amor. Paz e bem.